Muitas vezes nós vivemos neste mundo, neste planeta, inconscientes de que estamos num verdadeiro campo de batalha. Sim, estamos em plena guerra entre o bem e o mal. Este conflito cósmico não pode sair da nossa mente, porque não estamos lutando contra homens e mulheres. Estamos lutando contra as forças poderosas de Satanás, contra os seus demônios, e por isso nós precisamos dos anjos poderosos do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo habitando em nós. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 10. Aqui em Daniel capítulo 10, verso 13, Deus abre diante de você as cortinas que separam o mundo visível do mundo invisível. E Deus permite você ver, aqui no verso 13, esta grande guerra que existe no mundo espiritual. Lemos aqui: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, o primeiro príncipe, ou o príncipe dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu pergunto, queridos, como pode o anjo Gabriel, este anjo que ocupou o lugar de Lúcifer no céu, um anjo poderoso de Deus, como pôde ele ter sido bloqueado por Satanás e pelos seus anjos, pelos demônios, para ter acesso à mente de Ciro, para influenciar a mente do rei Ciro? Porque o rei Ciro fez o decreto em 537, liberando o povo judeu para retornar de Babilônia para Jerusalém e reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Porém, queridos, os inimigos de Deus, os agentes de Satanás, tentaram impedir a reconstrução da cidade e do templo, enviando falsos relatórios. E Satanás estava tentando influenciar a mente de Ciro para parar com a reconstrução do templo. E ao mesmo tempo Daniel estava orando e jejuando por 21 dias para que esta reconstrução continuasse. Queridos, nós temos que ter consciência de que existem forças espirituais malignas trabalhando contra o povo de Deus. Assim foi naquele tempo, assim é hoje. O que o verso 13 está revelando é que esta guerra entre o bem e o mal, entre as forças do bem e as forças demoníacas, é uma guerra real. E você e eu, queiramos ou não, estamos plenamente envolvidos neste conflito cósmico. As forças satânicas impediram por 21 dias que Gabriel tivesse acesso à mente do rei Ciro. Enquanto Daniel estava orando por todos esses dias, ele não sabia, ele não tinha consciência da guerra que estava acontecendo na mente de Ciro. Mas ele não desistiu de orar. Assim também, queridos, muitas vezes nós estamos orando e jejuando pela salvação de um filho, de um marido, de uma esposa, a salvação de alguém. Estamos orando já por anos e não vemos respostas, não vemos mudanças, mas não podemos desistir, porque existe por trás das cortinas uma guerra prolongada entre o bem e o mal. Mas Jesus Cristo é o vencedor. Como está provado aqui no verso 13, Miguel é Jesus Cristo. Miguel é um nome de guerra de Jesus Cristo. Sempre que Jesus Cristo está em guerra direta contra Satanás, ele usa o nome Miguel. Assim como lá em Apocalipse 12, verso 7, onde menciona: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. E aqui diz no verso 13 que Miguel veio em socorro a Gabriel. E quando Miguel chegou, ele expulsou as forças malignas. Ele afugentou Satanás e os seus anjos para que Ciro continuasse dando apoio para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Portanto, o verso 13 nos dá um breve vislumbre desta guerra invisível entre os anjos que são leais a Deus e os demônios que são leais a Satanás. Por isso Paulo fala lá em Efésios. Abra sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, e vamos ler os versos 11 e 12. Efésios capítulo 6. E os versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não tem que lutar contra o vizinho, contra a sua esposa, contra o seu marido. Você não tem que lutar contra as pessoas. Você tem que lutar contra Satanás. E para lutar contra Satanás, nós precisamos nos esconder em Jesus Cristo. Nós temos que correr para Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor.
não temos condições humanas de vencer Satanás. Mas Jesus Cristo já o venceu. Aleluia! Por isso diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu querido irmão, lembre-se, você não está lutando para conseguir a vitória contra Satanás. Não. Você está lutando para obter a vitória do permanecer em Cristo. Não é lutando contra Satanás que obtemos a vitória. É permanecendo em Cristo. É mantendo-nos ligados a Ele pela oração, pelo estudo da Bíblia, pela confissão dos nossos pecados. Não saindo de casa sem orar, sem fazer o culto da manhã. Não ir para a cama antes de fazer o culto da noite. Queridos, é o permanecer em Cristo que nos dá a vitória. Não é lutando contra o pecado que obtemos a vitória sobre o pecado. É permanecendo em Cristo. Satanás não quer que você descubra esta verdade. Satanás quer que você lute contra ele, porque, obviamente, ele sabe que ele vai vencer. Mas quando você não luta contra ele, quando você corre para Jesus Cristo e se esconde em Jesus Cristo e permanece em Jesus Cristo, Satanás já está vencido. Aleluia! Em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, Paulo fala sobre as astutas ciladas de Satanás. O que significa astutas ciladas? Significa que são ciladas, são armadilhas, estratégias que Satanás usa, mas que são muito sutis. Ele usa músicas, ele usa filmes, ele usa novelas, ele usa videogames. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, Satanás veio na forma de uma serpente. Isto é ilusionismo. A razão por que ele veio na forma de uma serpente é que ele e os seus demônios têm mais sucesso quando aparecem numa forma física. Por isso Satanás usa filmes como Harry Potter, filmes como A Bela e a Fera, porque desta forma ele vai obtendo controle da mente das nossas crianças, dos nossos jovens e penetrando nos nossos lares. Ele o faz de uma forma muito sutil. Temos que estar atentos porque, embora a batalha esteja sendo travada no reino espiritual, Satanás é muito esperto para usar veículos de comunicação e a indústria dos filmes que fazem parte do reino físico, para poder influenciar, manipular e enganar. Quando Jesus viveu na terra por 33 anos, o foco de Satanás era Jesus, tentando a Jesus. Mas quando Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu, então o foco de Satanás agora é a igreja de Jesus. É você, sou eu. Por isso Pedro diz, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que Satanás é como um leão que anda em derredor tentando nos tragar. Ele usa as drogas, ele usa o álcool, ele usa os relacionamentos, ele usa a pornografia, ele usa o sexo virtual, ele usa a amargura, os ressentimentos, o desânimo, a baixa autoestima, os complexos. Ele usa a arrogância e a dependência química também. Ele usa todas as coisas físicas que ele pode usar para nos afetar espiritualmente. Mas lembre-se, meu irmão, a vitória já foi ganha, já foi conquistada, já existe um vencedor. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é Miguel, o nosso grande príncipe, que se levanta para libertar o seu povo.